Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Que Deus abençoe cada um de nós e que a graça de Deus nos acompanhe a todo instante. O Senhor me deu uma palavra aqui. Vamos começar. Estamos reunidos em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E a palavra está em Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36 até o versículo 50. Um fariseu convidou Jesus a ir comer com ele. Jesus entrou na casa dele e pôs-se à mesa. Uma mulher pecadora da cidade, quando soube que estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro, cheio de perfume. Estando a seus pés por detrás dele, começou a chorar. Pouco depois, suas lágrimas banhavam os pés do Senhor, e ela os enxugava com o cabelo. Beijava-os, ungia-os com perfume. Ao presenciar isso, o fariseu que o tinha convidado dizia consigo mesmo: se este homem fosse profeta, bem saberia quem é, qual é a mulher que toca, pois é pecadora. Então Jesus lhe disse: Simão, tenho uma coisa a lhe dizer-te. Fala, mestre. Olha que hipócrita. Disse ele: um credor tinha 2 denários e o outro tinha 50. Não tendo eles como que pagar, perdoou a dívida. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: ao meu ver, aquele a quem ele mais perdoou. Jesus explicou: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse-lhe: Simão, vê esta mulher? Entrei em tua casa e você não me deste água para lavar os pés. Mas esta, com suas lágrimas, regou-me os pés, enxugou-me com seus cabelos. Não me deste um ósculo, mas ela, desde que entrei, não cessou de beijar meus pés. Não me ungiste com óleo, mas esta, com perfume, ungiu-me os pés. Porque te digo, teus numerosos pecados lhe foram perdoados, porque ela demonstrou muito amor, mas o que pouco se perdoa, pouco ama. Disse-lhe a ela: perdoados estão os teus pecados. Os que estavam com ele na mesa começaram a dizer então: quem é este homem que até perdoa pecados? Mas Jesus, dirigindo-se à mulher, disse-lhe: tua fé te salvou, vá em paz. Irmãos, vejamos que a hipocrisia dos fariseus. Jesus o convidou à mesa. O fariseu convidou Jesus para comer com ele, né? E a partir do momento que aquela mulher entra, toca nos pés do Senhor e começa a chorar e lavar os pés de Jesus com choro. O que tinha no choro dessa mulher? Arrependimento dos seus pecados. E ela aceita Jesus como seu Senhor, porque por que ela vai chorar justo nos pés de Jesus? Porque ela reconhece o erro dela. E ela vai aos pés, abaixo mesmo, se humilhar aos pés de Cristo, chorando. Os pés de Cristo se molhava e ela enxugava com o cabelo. E assim também ela, ao enxugar os pés de Jesus, ainda ungia com perfume. Ela trouxe um vaso de alabastro para lavar os pés de Cristo. Aí vem a pergunta do fariseu. Se esse homem fosse profeta, saberia que essa mulher é pecadora. Primeira coisa. A gente vê que Jesus vem mesmo. A mulher que chorava aos pés de Jesus sabia quem Jesus era. O fariseu que o convidou para comer não sabia quem ele era.
Somente aquele que tem o coração cheio de Deus consegue olhar e conhecer Jesus. Até mesmo nos dias de hoje. Porque aqui em Hebreus 13:8 diz: Jesus é sempre o mesmo, ontem, hoje e sempre. Então, da mesma situação que aconteceu aqui, vejam vocês. Jesus estava na casa daquele homem e aquele homem não conhecia Jesus. Já aquela mulher se deitou, se ajoelhou aos pés de Jesus, chorava aos pés de arrependimento. Então isso mostra a grandeza do arrependimento daquela mulher. Enquanto aquele homem criticava, se ele fosse mesmo profeta, ele não ia deixar essa mulher chorar no pé dele. Não ia essa mulher nem tocá-lo, porque ela é pecadora. Dentro da própria casa. Ele chama Jesus para dentro da sua casa, mas não reconhece que ele é o Filho de Deus. Quantas pessoas trazem Jesus para sua casa, mas não o reconhecem como Filho de Deus? Muitas pessoas são como esse fariseu. E ele fala, se ele soubesse quem é essa mulher, não deixaria tocá-la, porque ela é pecadora. A arrogância dos fariseus, que falavam, olha, o pecador não pode me tocar. Como se eu fosse muito melhor do que os pecadores. Tudo bem que naquela época a raça, o povo hebreu, o povo judeu, era um povo diferenciado do povo pagão. Nós pagãos nos tornamos cristãos após a crucificação de Cristo. Nós que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Mas mesmo assim, Jesus veio mudar esta visão. Por isso permitiu que a mulher chorasse, encostasse nele. Por quê? Porque ele mostra o reino de Jesus. O reino do Pai, que veio antes lá, as leis de Moisés, as leis de Levítico, onde se colocava essa diferença, a lei de Italião, olho por olho, dente por dente, onde se colocava eu sou superior, você não pode me tocar porque você é uma pecadora. Mas será que durante a noite, ou num horário que ele estava sozinho, ele não pegava essas pecadoras, para se divertir? Não é verdade? Essa é a hipocrisia. Mas Jesus vem trazer um reino onde todos são iguais. Não há, não há diferença, não há dissensão entre este ou aquele. Jesus veio com o ensinamento. Todos somos iguais perante a Deus. Isso já vem mudar toda esta temática. E aí Jesus, com grande sabedoria, rebate aquilo que o fariseu fala. Olha, eu vou te contar uma coisa, Simão. Cheguei na sua casa e você não lavou meus pés. E essa mulher com as suas lágrimas lava meus pés. E enxuga com seus cabelos. Você não trouxe para mim ungir um perfume. E essa mulher trouxe esse vaso de perfume e me ungiu. Por isso eu digo, a partir de hoje seus pecados são perdoados. Porque dentro daquela mulher houve um arrependimento sincero e verdadeiro. Aquele fariseu, que era tido como um homem de Deus, um homem da igreja, ele não fez aquilo que tinha que ser feito. E aquela mulher, aquela pecadora, aquela que se achava menor, ela fez aquilo que deveria ser feito. E por isso Deus a perdoa. E assim também tem muitos fariseus hoje em dia. Tem muita gente dentro da igreja arrotando santidade, sendo que nós devemos buscar essa santidade. E não criticar o outro, se achar mais santo do que o outro. Jesus vem nos ensinar nesta palavra isso. E Jesus vai
teus numerosos pecados são perdoados. Vai, a tua fé te salvou. Vai em paz. E aí? Como é que nós estamos agindo dentro da nossa caminhada, dentro do nosso dia a dia como cristão? Porque a nossa caminhada ela não se resume no momento que estamos dentro da igreja, principalmente quando estamos fora, que é onde somos tentados, que é onde nós temos tantas coisas que nos tiram do caminho de Deus, que nós precisamos sempre nos orientar e colocar os nossos passos dentro daquilo que Deus nos ensina e quer que caminhemos. E para isso temos que ter resignação, temos que ter força. Temos que buscar verdadeiramente a graça de Deus a todo instante. Assim como essa palavra, como Jesus foi cear na casa daquele fariseu. E como eu disse lá em Hebreus 13:8, Jesus é sempre o mesmo, ontem, hoje e sempre. Jesus vem cear em nossas casas a todo tempo. E nós precisamos, assim, em família, orar em família, buscar Deus em família, ensinar para os nossos filhos o verdadeiro caminho da salvação. Temos um compromisso verdadeiro com o Senhor. Porque esse fariseu, esse Simão, ele levou Cristo para casa, mas ele não tinha um compromisso com Deus. Porque ele não acreditava, não conhecia Jesus. Porque no seu interior, Jesus ainda leu o interior dele. E se esse homem fosse profeta, saberia quem está tocando ele. Saberia quem é essa mulher. Saberia que tipo de mulher é essa. Que espécie de mulher é essa, sendo ele um judeu. Mas existia também entre os fariseus o ciúme contra Jesus. Um ciúme que o levou até a cruz. Por isso, irmãos, que nós aprendamos com esta palavra hoje, que nós sejamos como a pecadora perdoada e não como o fariseu. Que nós tenhamos o coração puro e pronto para pedir perdão a Deus. E não achar porque eu dei um jantar para Cristo que eu sou melhor que aquela mulher que está chorando aos pés de Cristo. Isso muitas das vezes acontece. Às vezes você dá uma quantia grande na igreja e acha que você é melhor que aquele outro que não deu nada. Porque não tem. Para Deus não funciona assim. Por isso, meus irmãos, que o nosso coração se volte para a graça de Deus. E que possamos buscar verdadeiramente como uma pecadora perdoada. Amém? Até a próxima. Oração e pregação. Que Deus nos abençoe e nos dê a paz. Fique com Deus.